Saudações para você que está me assistindo aqui no YouTube. Se você não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Gabriel Amorim e hoje, como você viu na headline, eu vou te mostrar como eu faço o processo de rampagem dos SDRs B2B do 0 em 30 dias aqui na Orange Black Partners. Caso você não conheça a Orange Black Partners, vou deixar o link aqui na descrição. Eu sou o fundador e, de uma forma bem resumida, nós ajudamos empresas do canal de tecnologia B2B a construir um motor de geração de oportunidade de vendas previsível, unindo o melhor dos mundos entre campanhas outbound, omnichannel com inbound. Então a gente tem até um lema que a gente sempre diz que é: marketing gera demanda, vendas fecha, nós fazemos os dois jogarem no mesmo time. Uma das peças essenciais desse quebra-cabeça acaba sendo a SDR nesse processo de qualificação e de abordagem, na geração de reuniões, geração de demos, seja lá qual for o processo. E mesmo que a gente trate principalmente do canal de tecnologia, você pode aplicar esses conceitos que eu vou te mostrar aqui em outros segmentos. Isso daí é bem normal. O que você precisa fazer é estabelecer os processos que eu vou te mostrar aqui. Essa é a forma que funciona com a gente. A gente acaba tratando da criação desse sistema e também fazendo o programa de enablement e coaching com os SDRs, porque é uma peça importante nesse quebra-cabeça. Isso dos nossos clientes. Então a gente precisa maximizar esses resultados de forma que a gente consiga ter uma velocidade nessa rampagem. E é isso que eu vou mostrar para você hoje, como que a gente faz, transcorre esse processo por aqui. Vamos começar a apresentação, deixa eu trocar minha tela. E aqui um erro que a gente sempre analisa, um problema que a gente sempre vê em processos que dão errado, é a falta de um processo de seleção estruturado. O jogo ele não vai começar quando esse SDR entra na sua empresa, mas quando você começa o processo de triagem, de contratação. E caso você não analise esse input logo no começo desse processo, você pode ter problema posteriormente, porque você pode ter o melhor sistema, as melhores ferramentas, os melhores processos, mas se você tem uma pessoa que não é qualificada para cumprir a função que ela foi designada, você não vai ter bons resultados e na verdade você vai ter mais ruído do que propriamente resultados. Então esse é um problema inicial que você precisa analisar. Às vezes é um pouco diferente você tratar dessa abordagem não pelo processo de rampagem. Eu poderia abrir aqui para você os treinamentos, como que a gente faz, como que funciona o processo, mas você tem que dar um passo atrás para garantir que você encontre pessoas que de fato estão com vontade de crescer e possuem o mínimo de qualificação para cumprir a designação dessa contratação, né? O job description, digamos, nos termos atuais. Outro problema é você jogar esse SDR, mesmo que ele seja bom na linha de frente, sem script, sem lista, sem ferramenta. E aí o que acontece dentro desses dois processos? Se você não tem um enablement estruturado, o SDR fica perdido e acaba ou saindo do tempo de experiência pela má performance ou pela vontade dele em 3 meses, ou você vai empurrando esse cara com a barriga porque ele teve uma performance mediana e você vai deixando um pouco mais tempo para ver o que vai dar. E esse é um erro que vai puxando até o turnover médio, pelo menos nas empresas de tecnologia, que são de 9 meses o turnover médio de SDRs. E aí o gestor acaba concluindo sempre que SDR não funciona, assim como o mídia paga, que tem esse conceito. Mídia paga em B2B não funciona. Muitas empresas, muitos gestores, muitos diretores de marketing falam isso, porque de fato não é aplicado da forma certa, da forma que deveria ser. Então, claro, muita coisa não funciona. Tudo não pode funcionar. Se o celular não pode funcionar, se eu tentar ligar ele de ponta cabeça. Então, você precisa não pensar apenas no SDR, mas pensar no sistema. E às vezes o problema não vai ser o SDR, vai ser a ausência e a desestruturação do sistema. O processo ele começa antes mesmo do primeiro dia de contratação. O SLA de contratação médica que a gente trabalha para ter um funil de RH bem aquecido é de 45 a 55 dias, que é um tempo necessário para aquecer esse funil. Sem um processo de seleção, de contratação bem estruturado, você não vai colocar a pessoa boa para dentro, ou você vai jogar muito com a sorte. E você pode, como eu disse no começo do vídeo, ter um processo lindo, perfeito, mas se você coloca as pessoas erradas, que não têm experiência, que não têm expertise, isso tudo cai por terra. Lembre-se que é muito vendável, os candidatos se vendem muito bem, se adaptam muito bem aos requisitos da vaga, por isso a gente acaba introduzindo alguns modelos práticos para testar na prática, na ferro e fogo, na forja, de fato, o resultado desse cara, como que ele opera, ou dessa mulher também, SDR como um todo. Cara é mais um termo que eu acabo usando no meio das explicações. O ponto número 1 que a gente trabalha é o case prático, a gente contextualiza um cenário real. Então imagina que você tem um ICP-X, que a gente tem um objetivo tal de prospecção, é uma lista de um cliente, uma lista de contatos que já foram nossos clientes, são 500 contatos, tem X, Y, Z informações, como que você
transcorre esse processo? Tudo bem, ele já vai ter um sistema pronto quando ele entrar, mas eu preciso entender qual que é a lógica de pensamento que ele segue para fazer essa preparação de lista, preparação de cadência, para entender qual que é o nível técnico dele, o que ele faz. E aí sempre você vai analisar o que ele não vai falar. Se ele acaba pulando uma etapa, se ele acaba enfatizando outra, isso vai dizer muito sobre o que ele fazia nas outras empresas, que ele vai trazer como experiência para a sua. Número 2 é a simulação ao vivo. Esse processo aqui ele pode ser um pouco tenso, pode dar alguma pressão, dar algum nervosismo no meio da entrevista, normal, mas uma simulação ao vivo, que é um roleplay de abordagem. Então imagina tal situação, com tal contexto, com tal persona. Agora me fala, como que você faria o cold call? Imagina que eu sou o diretor. O cold call começou, pum. Eu não estou olhando para o que ele vai falar, o modelo de performance, quais vão ser as features, se ele vai falar feature no primeiro call. Estou vendo o framework que ele costuma utilizar e a prática que ele tem. Então, às vezes ele vai, não, antes da gente começar, eu quero saber pelo menos um benefício do produto. E ele vai conduzir esse call com o objetivo que eu determinar para ele. Esse roleplay de abordagem, ele vai avaliar, como eu disse aqui, a reação, a objeção e a escutativa. Né? Então ele vai avaliar esses pontos. Eu não estou olhando para a performance dele no call, porque ele vai ter um treinamento, vai ter um script para seguir. Eu estou vendo como ele reage como uma pessoa, de forma humanizada, se ele escuta, se ele prioriza a escutativa ou se ele só quer falar, só quer me convencer. Esse é um ponto importante. E o número 03 é um teste de escrita. Não adianta nada o cara ele ser perfeito, o SDR ser perfeito em todos os quesitos. Opa, acabei batendo aqui no microfone. E ele não ter uma boa ortografia e não saber o básico de gramática. Então, isso daí a gente não tem meio termo nesses processos, a gente corta. Se foi ruim no teste de escrita, deixa eu até tirar minha câmera aqui para você ver, a gente corta. Não tem, pelo menos para mim, não tem muita conversa nesse sentido. Tá? Claro que é normal você errar uma crase, mas você trocar um N por um M, aí também não. Ou abreviar algo numa... Também, calma aí, vamos com calma. Então, como eu falei para você antes, você precisa estabelecer um sistema primeiro para depois ter um SDR, porque senão você pode embarcar a pessoa certa, só que não tem um sistema, então isso vai prolongar o tempo de ramp-up. Então o que você precisa ter pronto? O ICP definido, as personas minimamente mapeadas, deixa eu tirar minha câmera aqui para você ver o slide como um todo, os scripts validados com abertura, qualificação, todos os passos, as cadências montadas com touchpoints multicanais, inclusive eu posso trazer um vídeo posteriormente aqui para você sobre como que a gente faz essas cadências omnichannel automatizadas, a gente só precisa de alguns pontos de contato humano ali na cadência, mas são automatizadas pelo menos nos canais de texto, então LinkedIn, WhatsApp, e-mail, SMS. Você precisa também das ferramentas configuradas com o stack operacional, tudo integrado, com CRM, tudo redondo, e as listas prontas com os leads já enriquecidos e pré-qualificados, né, que a gente chama quando a gente faz o enriquecimento por uma ferramenta que a gente chama de Clay, né, que é o nome dela. Então o SDR ele tem uma função que ele não cria nada do zero, ele executa e aprende desde o dia 1, e dentro desse sistema de execução e aprendizado, na semana 1 a gente trata de imersão. Ele não faz nenhuma abordagem, então o que ele faz é estudo de mercado, entender cliente, produto, concorrência, a gente mostra, dá esses materiais para ele, mas para isso a gente precisa ter isso pronto antes da semana 1. Então a gente precisa pensar todo esse processo de rampagem antes dele começar. Isso que vai garantir uma velocidade nesse processo de rampagem. E aí ali para frente eu vou te explicar o que é o nosso ramp-up, qual que é o indicador que a gente trabalha. Número 2 é a leitura prática dos scripts de abordagem. Número 3 é o shadowing de casos reais com SDRs experientes. Então, ele participar ali como um convidado em reuniões de qualificação ou um convidado ali do lado ali num call junto com o SDR fazendo ligação para ele ver como funciona, para ele ver um SDR mais experiente ou um vendedor que faz esse processo mais experiente fazendo isso na prática. Esse processo ele é muito importante, o shadowing, o sombreamento, e ele é o que faz com que o SDR internalize todo esse estudo de mercado, cliente, produto, concorrência, script, abordagem, ele consiga entender como isso é aplicado na prática antes dele mesmo colocar na prática, que é bem legal. E aí, a gente também faz todo um contexto geral de aprendizagem de todas as ferramentas do stack que ele vai usar. Né? Uma repassagem em tudo, só que o que ele vai usar a gente acaba emergindo mais. Quando a gente foca em pleno, sênior quanto SDR, essa parte de sistema é bem tranquilo. Só que ainda aqui a gente acaba analisando alguns casos que, como a gente acaba utilizando alguns processos um tanto quanto disruptivos em termos de data enrichment, de automação omnichannel,
alguma das coisas que a gente acaba mostrando para esses SDRs acaba sendo novo. Então a gente tem que mostrar todo um processo. Para isso a gente já tem algo pronto. E aqui na primeira semana, zero contato com prospect, o SDR que pula a imersão, ele demora o dobro para performar. Semana 2, ele começa com as primeiras abordagens. Então ele vai fazer os primeiros contatos reais ali com prospects reais, com uma supervisão direta. O feedback vai ser em tempo real após cada abordagem. A gente vai fazer o ajuste de tom, de ritmo, tratamento de objeções. É uma semana bem desgastante no sentido de dar atenção para esse cara. Então você precisa ter alguém que dê atenção para esse SDR, para fazer também a revisão de conjuntos de e-mails, mensagens no LinkedIn, WhatsApp, das ligações que ele fez. Por quê? A gente trata desse processo porque errar aqui é barato, que está no começo do processo. Quanto mais ele avança no processo e mais ele vai avançando até o estágio final de rampagem, quanto mais longe a gente for deixar para mexer, mais difícil vai ser. Então, se a gente for deixar para mexer no tom, no ritmo, no tratamento de objeções dele, quando ele tiver 2 anos de empresa, vai ser muito mais difícil do que fazer isso logo no começo. Claro que adaptações elas existem, mudanças de rotas existem, sim. Só que aqui eu estou falando sobre um processo geral de ajuste de tom, ritmo, tratamento de objeções, revisão conjunta de ângulos que ele vai trabalhar. Então, isso daqui é o ponto que você precisa deixar bem amarrado e deixar na corda perto de você. Errar sozinho no terceiro mês já é caro. Quando você deixar ele sozinho, e aí ele vai aplicar sozinho, e aí às vezes você não está monitorando, então às vezes ele poderia errar com 10 leads, mas ele errou com 500, tá? Então aqui você vai garantir com que ele erre de forma controlada e de forma que você consiga monitorar e corrigir rápido. Semana 3, ele começa a operação solo monitorada, então você acaba saindo desse flow, você sai desse processo de revisão por contato com ele, deixa ele andando e faz uma correção de rota rápida baseada em dados. Então você não vai fazer o micromanagement na semana 2 sim, você faz o micromanagement sim. Na semana 3 não, você deixa ele mais solto e você analisa os dados. E aí o gestor, ele de fato acompanha sem intervir em cada ação. Aqui o papel principal é autonomia com visibilidade e não vai ser autonomia no escuro. Para na semana 4 ele trabalhar um volume pleno e a meta ativa. Então ele já começa a trabalhar as cadências em ritmo total, ele já começa com a meta definida e comunicada, né, que foi comunicado lá atrás, então a partir da semana 4 ele já começa com esses processos. E aí a gente introduz o coaching semanal estruturado e a gente já começa, é impossível dentro desse sistema definido, com esses processos, com essa cadência, já trabalhando, operando com processo, script, automação, o enablement, tudo bem alinhado, dor, objeção. É muito difícil, e aí você tem algum erro no seu processo, no seu sistema, caso na semana 4 ele já não comece, na semana 4 ele não comece a gerar as reuniões para os closes, para os AEs. Vai ser muito difícil e você vai ter esse resultado ruim caso o seu sistema esteja feito errado, se você tem um processo que está errado. Então é normal caso você tenha um sistema errado, e aí às vezes você acaba colocando essa culpa no SDR que está começando, mas não, seus processos que estão errados. Então se você tem o sistema montado no mínimo, na semana 4, ele vai marcar a reunião, já vai começar a agendar. Tá? Se ele não está agendando na semana 4, com todos esses processos aqui que foram transcorridos, você tem que voltar no processo, voltar no sistema e ver se tem alguma questão, se tem algum problema. Claro que podem ocorrer problemas, podem ocorrer questões no meio do caminho, é normal. Quando a gente lida com pessoas, a gente lida com variáveis, mas para garantir que a gente alavanque isso, tem até um nome que o Andrew Groove criou, que é a alavancagem operacional, a gente introduz o coaching depois dessas 4 semanas. Então não são 4 semanas e deixa ele solto. A gente aplica o coaching de vendas, e isso é até aplicado para vendedores experientes, não precisa ser só para quem está começando a sua empresa. O princípio que a gente trabalha, conforme eu falei aqui nesse vídeo, é em cima do High Output Management, a gestão de alta performance do Andrew Groove, onde o resultado de um gestor é igual ao resultado da equipe interna mais impacto nas equipes externas, ou seja, em fornecedores, parceiros, clientes. Esse é o resultado do gestor. Então o papel do gestor, ele é alavancar os resultados da equipe interna, principalmente que é o que ele tem controle ali dentro da corporação e do pod que ele está que ele está gerenciando. Então, na prática, o ramp-up termina e aí o coaching começa. O foco do coaching é uma ação de você alavancar
operacionalmente o seu SDR. O que é isso? Uma alavancagem operacional, ele entra no papel de gestor como facilitador. Então, seja facilitando informação, seja tirando objeção, seja tirando ruído, seja treinando. Então, seja motivando. Né? Então, o coaching ele faz isso, ele alavanca. A ação desse coaching é alavancar operacionalmente, manter os seus colaboradores em alta performance. E aí você garante com que eles tenham uma performance porque você está fazendo alta alavancagem. Agora ele pode não querer fazer o processo ou não estar motivado. Então, teve um erro lá na contratação, teve um erro na transposição dos processos. E aí você precisa avaliar isso. Mas aqui, caso tudo isso corra perfeitamente, o que em 70% das casos vai acontecer, você vai conseguir fazer esse processo de rampagem nos 30 dias. Pode ser que prolongue um pouco, pode ser que não. Pode ser que na semana 1 ele não tenha material, não tenha notebook, ainda precisa fazer todos os trâmites. Então muda um pouco essa matemática, mas o papel do coaching é gerar alta alavancagem. E aí, essa alta alavancagem proporciona com que o SDR gere mais pipeline. E aí, a frequência desse coaching ele é determinada pela performance desse profissional. Então, caso ele esteja com uma boa performance, o coaching vai ser 1 horinha por semana. Caso ele esteja um pouco mais com dificuldade, a gente aumenta a frequência semanal, introduzindo às vezes até todo dia, até ele começar a bater as asas. Então o que a gente faz no coaching é empurrar esse cara para bater a asa, né? Sozinho, para voar sozinho. E é isso que a gente faz e também é muito importante até para profissionais experientes, você destravar, você identificar onde que estão ruídos, quais são os problemas que eles estão enfrentando, para você como gestor resolver, garantir que esses problemas que não estão no controle dele, que às vezes vêm de outro departamento, que às vezes está acontecendo alguma coisa, um dado está vendo errado pelo time de LDR, e aí você trabalha isso de uma forma direta e de forma que você aumente a alavancagem do seu time. Então isso é muito importante. Então resumo do processo pré-contratação, né? Que é o processo de pré-contratação, antes de contratar, você precisa ter esse processo definido, um funil de talentos, e mesmo depois que você contrata, é importante você ter um funil de talentos aquecido, trabalhando para você com um banco de talentos que a gente chama. Setup, que é a etapa antes do dia 1, que você tem um sistema completo já pronto para SDR, e aí a semana 1 começa com a imersão, seguida da supervisão, começo em operação hipercontrolada, solo e a meta ativa, né, que é o volume pleno e as primeiras SQLs sendo gerados. Partindo daí, coaching, né, meta ativa mais C, meta ativa mais coaching, tá bom? Então o erro pode não ser contratado errado, como muitas pessoas falam, não tem boas pessoas no mercado, a gente está com dificuldade em encontrar pessoas boas, profissionais bons, de fato isso acontece muito em uma questão geracional, eu sinto. Hoje a geração que é muito, não só a geração, mas o momento que a gente vive, né? Todas as tecnologias, tudo muito dopaminérgico, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Acaba que a gente tem essa dificuldade e precisa se adaptar o barco para essas ondas, para essas correntezas, para essas oscilações. E dentro desse cenário, o erro pode não ser contratar errado, mas colocar alguém bom dentro de um sistema que não existe. Então, caso você contrate certo ainda e não tem um sistema bom, você pode atribuir a culpa à pessoa. Mas você precisa desses dois caminhos bem amarrados. E ainda assim, por a gente falar de humanos, por a gente falar de comportamento, por a gente falar de pessoas, existe uma variável que pode dar errado. Mesmo todo o processo estando bem ajustado. Então é normal, tá? Não precisa enlouquecer por conta disso. São processos que, quando a gente coloca a pessoa no meio do flow, a gente sempre fala de variável. Não existe, a gente claro que amarra tudo em sistema, amarra tudo em processo, a gente tira o máximo de humano do processo para garantir com que, pelo menos o que a gente não determinou como humano aconteça. Mas, quando a gente fala de humano, sempre a lógica é variável. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui nem é, substituição de humanos. Não acredito nisso, não carrego isso como princípio, inclusive eu sou contra a automação de SDRs, não por proteção SDR, mas uma função que precisa de toque humano, precisa de qualificação, precisa ligar, precisa conversar, precisa de empatia. E isso nenhum IA vai fazer. Se vai fazer, hoje pelo menos eu não encontrei nenhum BDR, nenhum SDR automatizado, um agente que de fato seja responsivo, que de fato traga resultados. Isso eu digo em vendas complexas. Claro que existem chatbots, existem vendedores de low ticket, mas se você está falando de prospecção, geração de demanda enterprise, isso não vai dar certo. Pelo menos
Vai dar menos certo do que você ter uma pessoa. Então, normal. Nós somos humanos, eu sou humano, você que está me assistindo também, ou não, não sei. É normal. Esse processo é normal, a gente precisa aprender a lidar uns aos outros, definir processos para garantir que a gente tenha velocidade, que a gente tenha um fluxo, tenha um cronograma, e daí então a variável, ela é variável, e aí você tem que lidar de maneira que vai acontecer e não tem como você prever. O cisne negro de Nassim Nicholas Taleb, ele existe. O imprevisível, ele existe. E com essa frase final eu deixo-vos, que tá criando palavra eu tô. Muito obrigado por esse vídeo, um abraço. Vou deixar na descrição o link do meu LinkedIn, que aí você pode conectar lá. Eu posso disponibilizar para você essa apresentação aqui, caso você tenha interesse. Me pede uma conexão lá no LinkedIn, eu vou aceitar. E me chama lá na DM, falando que veio pelo vídeo, que gostou e que quer receber a apresentação, que eu te mando lá, sem custo, tá bom? Um abraço. Não se esquece de se inscrever nesse canal aqui, me ajuda muito, de dar o like e comentar o que você achou, se você quer outro tipo de conteúdo, se você quer um conteúdo sobre flowchart, um flowchart sobre como que a gente operacionaliza o channel. Coloque sua dúvida aí que talvez eu faça um vídeo. Fechou? Um abraço. Tchau, tchau.